Romanos capítulo 10, nós vamos ler, meus irmãos, a partir do versículo 8. Vamos ler alguns versículos a partir do 8. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós pedimos que perdoes qualquer pecado, Senhor, de nossa alma, pelo sangue do Cordeiro Jesus. E nesta hora, Senhor, estamos aqui desejosos de conhecer mais, Senhor, do Senhor, da sua vontade para as nossas vidas, desejosos de crer, amar, servir ao Senhor e levar, Senhor, a tua palavra, a tua verdade às outras pessoas. Senhor, nos abençoa assim. Fale conosco, Senhor, pelo Espírito Santo, conforme as suas Escrituras sagradas, e nos edifique na tua verdade, no que o Senhor é. Nós pedimos assim em Cristo e nós agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, o assunto, hoje nós vamos estudar a lição de número 25. A lição de número 25. Essas últimas lições, 23, 24, 25 do nosso catecismo, elas tratam, irmãos, ainda do assunto que nós temos falado, da fé, do que nós cremos, de uma forma assim, trazendo temas que nos fazem compreender melhor como as coisas acontecem, quais as consequências das pessoas crerem nessas verdades, qual é o lugar da fé nisso, e também da onde vem a fé, não é? Primeiro, eu gostaria de relembrar aos irmãos o credo apostólico. Bora ler de novo? Ele está na pergunta 23 da lição de número 7 ainda. Então, na pergunta 23 estão aí os 12 artigos do credo apostólico, que eu volto a ler com os irmãos. Quais são os artigos? Resposta:
Primeiro, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. 2, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. 3, que foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. 4, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e foi sepultado, desceu ao Hades. 5, no terceiro dia ressurgiu dos mortos. 6, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. 7, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. 8, creio no Espírito Santo. 9, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos. 10, na remissão dos pecados. 11, na ressurreição do corpo. 12, e na vida eterna. Essas doutrinas são básicas. É aquilo que nós dizemos é a essência da doutrina cristã. Todo cristão verdadeiro crê nisso, crê nessas verdades que estão aqui apresentadas, sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, sobre a Igreja de Cristo Jesus. Quem não crê nessas verdades, quem realmente não deposita sua fé nessas verdades, não é cristão, não é cristão. Agora, eu queria convidar os irmãos também, vocês que têm a apostila, né? Os que não têm a apostila vão ouvindo, né? Depois a gente vai providenciar para os que não têm, né? Mas para os irmãos que já têm, a pergunta 21, que fala sobre o que é a fé verdadeira. Essa pergunta 21 do Catecismo, ela é muito importante para a aula de hoje. Na verdade, está tudo vinculado com o que nós já estivemos falando durante várias semanas já no estudo do Catecismo. Então, a pergunta 21, ela trata do que é a fé verdadeira. Aí, o que é a fé verdadeira? Olha a resposta do Catecismo. A verdadeira fé não é apenas um conhecimento e convicção de que tudo que Deus revela em sua palavra é verdadeiro, mas é também uma firme certeza de que Deus garantiu não somente aos outros, mas também a mim, o perdão de pecados, justiça eterna e salvação, por pura graça e somente pelos méritos de Cristo. O Espírito Santo opera essa fé em meu coração por meio do Evangelho. Então, o que é fé verdadeira? A fé verdadeira é um conhecimento, mas é também uma convicção. E é a confiança de que essas verdades que eu ouço e que eu conheço sobre Jesus, e sobre Deus, e sobre o Evangelho, elas não somente Deus dá essas bênçãos aos outros, mas a mim. É também a firme certeza de que Deus garantiu não somente os outros, mas também a mim o perdão de pecados. Então, a fé, ela tem um elemento de conhecimento e ela tem um elemento de convicção, de confiança. Então, eu conheço certas verdades e eu acredito, eu confio na palavra de Deus, eu confio no Senhor Jesus, eu confio a minha alma a Jesus conforme o Evangelho, conforme essas verdades. Então, essas verdades é que o credo apostólico sintetiza. Então, a minha fé é de acordo com o credo apostólico. Aí essas verdades, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus, o único Filho, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem, padeceu sob Pôncio Pilatos, no terceiro dia ressurgiu, subiu ao céu, está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. Há de vir julgar os mortos, creio no Espírito Santo, na Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Então, essas são verdades que nós ouvimos, que o Evangelho traz para nós, e nós confiamos em Cristo, conforme essas verdades, e nós temos convicção, isso é dado a mim, a própria pergunta já diz que isso é dado a mim, pelo Espírito Santo, opera essa fé em meu coração por meio do Evangelho. Então, meus irmãos, essa é a fé. A fé, então, tem esse elemento do conhecimento e da convicção, da confiança. Agora, observem, as últimas, aí nós fizemos a exposição o catecismo, ele faz uma exposição inteira de todo o credo, explicando cada verdade sobre o Pai, como Criador, Provedor, que enviou o Filho, sobre o Filho, que veio para nos salvar, o único Salvador, Deus homem, sobre o Espírito Santo, que nos
regenera e que nos torna a igreja de Cristo. E nós então confiamos em Jesus para a nossa salvação. Há perguntas, essas perguntas então da lição 25, da lição 23, 24 e 25, elas vão, depois já de ter exposto todo o catecismo, elas vão tratar da questão dos benefícios dessa fé. Elas vão falar, meus irmãos, sobre o papel da fé na salvação, e elas vão falar da origem da fé. Sobre os benefícios da fé, eu convido vocês também a olharem a lição 23, pergunta 59, que proveito há para você que agora crê em tudo isso? Resposta: o proveito é que em Cristo eu sou justo diante de Deus e sou herdeiro da vida eterna. O proveito não é especialmente material, mas é principalmente espiritual. Eu sou justo diante de Deus e eu sou herdeiro da vida eterna. Quando você se torna crente, quer dizer que você não vai adoecer, não vai morrer, não vai sofrer, mas você agora está diante de Deus, está em paz com Deus, e quando você morrer, você estará com o Senhor Deus para sempre. Você já é herdeiro da vida eterna, você já é herdeiro do novo céu e da nova terra. A questão mais importante é que quando eu creio em Jesus, eu passo a amar a Deus, estar em paz com Deus e servir a Deus. E eu fui criado para isso, e nisso está realmente a minha alegria. E essa é a maior riqueza do ser humano. Por isso que Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o benefício. Esse é o grande benefício do Evangelho. Então, meus irmãos, na questão 24, na lição 24, vai tratar sobre o papel da fé. Por que as obras, pergunta 62, por que as obras que nós fazemos não podem ser a nossa justiça diante de Deus? Ou pelo menos auxiliar a ser justo diante dele? Bom, a salvação, nós cremos no sola fide. Um dos lemas da reforma é sola fide, né? Quer dizer, somente a fé. Solos Cristo quer dizer que só Jesus salva, mas eu tenho que crer nele sem obras, sem confiar nas minhas obras. A verdadeira fé em Jesus é uma fé que eu confio tão somente nele, sem tentar me justificar nas minhas próprias obras. Por que as obras não podem me salvar? Resposta: porque a justiça que pode subsistir diante do juízo de Deus deve ser absolutamente perfeita e totalmente de acordo com a sua lei. Entretanto, até mesmo as nossas melhores obras nesta vida são todas imperfeitas e contaminadas com o pecado. Ou seja, as minhas obras melhores, a Bíblia diz lá no profeta, que são trapos imundos. Então, Deus exige uma obediência perfeita. Eu nunca posso obedecer perfeitamente, porque o pecado habita em mim. Então, Jesus teve que morrer na cruz, ele viveu perfeitamente, ele sim cumpriu toda a lei, e ele morreu na cruz para pagar pelos meus pecados. Ontem nós estivemos aqui até estudando na classe de membresia sobre o pacto da graça, e eu até falei uma coisa assim: é de graça para nós, mas não foi de graça para Jesus. Jesus teve que viver uma vida santa e teve que morrer por nós, mas para nós é de graça, porque nós não podemos nos salvar. Nós cremos em Jesus para a nossa salvação sem as obras, porque as obras não nos justificam, as obras nos condenam, mas nós confiamos então em Jesus. Por isso que qual o benefício da fé? Eu tenho que crer para ser salvo. Qual o benefício da fé? A justificação e a vida eterna. Por que só a fé? Por que não as obras? Por que não a fé e as obras? Por que só a fide? Por que só a fé? Porque a fé, as obras não me justificam. É Jesus que me justifica, eu tenho que confiar só nele. Então a fé é o estender da mão vazia para receber de graça a salvação, é confiar que Jesus é realmente o Salvador e o Redentor, esperar tudo nele, olhar só para ele, confiar somente nele. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a cada criatura, quem crê e for batizado será salvo. Tem que crer. A lição de hoje, irmãos,
E eu falei tudo isso para chegar nesse ponto aqui. Eu queria que os irmãos percebessem bem. Ela vai dizer, bom, de onde vem a fé? Veja, nós já estudamos que a fé, lá ainda na lição 8, se eu não me engano, nós estudamos que a fé, ela é um conhecimento e uma convicção. Aí estudamos todo o credo, que é exatamente o conhecimento que nós temos que ter para confiar em Jesus. Aí nós estudamos que essa fé nos traz o benefício da justificação e da vida eterna. E falamos também, no domingo passado, que é somente a fé, porque as obras não salvam. A pergunta de hoje, a questão de hoje é, de onde vem a fé? Será, eu gostaria de colocar isso para os irmãos aqui, será que eu tenho fé por mim mesmo? Você tem fé por si mesmo? Será que a fé é alguma coisa natural? Como, por exemplo, uma vontade que eu tenho de ir para algum lugar, de passear. Uma vontade que eu tenho, uma coisa natural. Ou de comer alguma coisa, ou de fazer algo. É natural? É alguma coisa que todos os homens podem ter e que o ser humano tem? A Bíblia vai mostrar que não. A fé é um dom de Deus. A fé é um milagre da graça de Deus. Ontem também nós estudamos aqui na classe sobre a graça, né? E que o pacto da graça significa também que Deus dá o dom da fé àqueles que Ele vai salvar mesmo. Eu li esse texto aqui com vocês, meus irmãos, de Romanos, porque o apóstolo Paulo, ele fala aqui 3 coisas. Ele deixa claro aqui, primeiro, que a salvação é pela fé. Olha o que ele diz no versículo 9, Romanos 10, 9. Leia comigo, por favor. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Mas aí, ele diz então, bem claro aqui, você tem que crer. Se você não crê, você não será salvo. Mas de onde vem a fé? Ele diz, no versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, de onde vem a fé? Ele já tinha falado, né? Vocês lembram aí? Texto bastante conhecido, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, a fé vem pela pregação, vem pelo ouvir a palavra. Mas todos que ouvem a palavra creem? Não, também. Tem uns que creem, tem uns que não creem. Então, Paulo diz, você tem que crer, e a fé vem pelo ouvir, mas nem todo mundo que ouve crê. Ele diz, porventura não ouviram? Versículo 18. Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, gente sensata vos provocarei a ira. Isaías diz ousadamente, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. O povo que mais ouviu sobre Jesus foi Israel. Mas nem todos eles creram. Mas aí, quando o evangelho foi para os gentios, muitos creram. Então, a fé é necessária, a fé vem pelo ouvir, mas mesmo nem todos os que ouvem creem. Uma parte crê, outra parte não crê. Quem é que crê? De onde vem a fé? A fé vem do homem? Não. A fé vem de Deus. A fé é um dom que Deus dá aos eleitos. Então, irmão, nós vamos aprender hoje que a fé é graça de Deus. Bora para o catecismo, então? Acompanhe comigo agora, por favor. Lição 25, pergunta 65. Visto que é somente pela fé que nos tornamos participantes de Cristo e de todas as suas bênçãos, de onde vem a fé? Vou repetir aqui a pergunta. Visto que é somente pela fé
que nos tornamos participantes de Cristo e de todas as suas bênçãos, de onde vem a fé? Resposta: vem do Espírito Santo, que opera em nossos corações pela pregação do Evangelho e a fortalece através do nosso uso dos santos sacramentos. Então vamos explicar aqui por parte. Fico muito feliz, essa lição assim é maravilhosa e tem muitas coisas aqui que nós precisamos entender. Veja, a fé ela é essencial, mas de onde ela vem? O catecismo já começa a dizer que a fé, começa a mostrar que a fé não é alguma coisa que vem de mim mesmo, de você. Ela é alguma coisa que vem do Espírito Santo. Ele diz, vem do Espírito Santo, que opera em nossos corações. Observe então que isso aqui se trata de uma obra espiritual, de uma obra sobrenatural, de uma obra da terceira pessoa da Trindade. Veja, as três pessoas da Trindade, elas trabalham para a nossa salvação. O Pai amou o mundo e enviou o Filho. O Filho veio e deu a sua vida para que aqueles que o Pai amou pudessem ser salvos. O Espírito Santo vem e opera no coração dessas pessoas a fé. Porque, irmãos, a questão é o seguinte, o Evangelho, Deus mandou Jesus. Jesus morreu na cruz. Aí Jesus diz assim, agora vão e preguem, para os primeiros, né? E para os apóstolos e para a igreja lá primitiva, lá em Jerusalém. Aí a igreja foi se expandindo, foi pregando. Uns criam, outros não criam. Quem é que cria? Atos 1:8. Recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo, ser meus testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Isso quer dizer que isso é obra do Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade, essa bendita pessoa, esse Consolador, que está conosco aqui agora, né? Ele vai operando e vai tanto operando em quem prega, como operando em quem ouve, de maneira que o Evangelho vai sendo espalhado, o Espírito Santo vai abrindo os corações das pessoas, convencendo e dando o dom da fé. O catecismo ele é bem claro quando ele diz assim, vem do Espírito Santo que opera em nossos corações, preste bem atenção nisso, pela pregação do Santo Evangelho. Então essa é a primeira grande obra do Espírito Santo faz no coração da pessoa, quando ele converte a pessoa. O Evangelho vai sendo pregado, esse Evangelho vai ser ouvido. De alguma maneira o Evangelho vai chegar lá. O Evangelho é o credo apostólico, irmãos. O Evangelho são as doutrinas essenciais do cristianismo. Fala do Pai, fala do Filho, fala do Espírito, fala de que Jesus Cristo é o Redentor. Então, Deus opera de tal maneira que a igreja vai, pregadores e os irmãos nas conversas com seus amigos. Hoje em dia tem a mídia social, através da mídia social, vão levando, vão espalhando o Evangelho. Eu queria incentivar muitos irmãos, use a rede muito para isso. Vamos fazer assim, usar, já que nós temos hoje esse dom, né? Que os antigos não tinham, há 20 anos não tinha, 20 anos não, 10 anos aí, acho que o WhatsApp é uma coisa aqui agora de 5 anos mais ou menos, 6 anos, que ficou muito forte. Então, irmãos, vamos usar isso para levar o Evangelho. Então veja, à medida que o Evangelho vai sendo espalhado, o Espírito Santo, ele então opera nos corações a fé. A fé é um dom. Mas diz mais, e fortalece através do nosso uso dos santos sacramentos. A fé, ela é um dom, e a fé, ela vem do Espírito Santo por meio da pregação. Eu vou já explicar para os irmãos como é que essas coisas acontecem, né? E o dom, e esse dom, ele é fortalecido, essa fé, ela é fortalecida através do nosso uso dos santos sacramentos. Existem 2 sacramentos, ou 2 ordenanças, que é o batismo e a ceia do Senhor.
Então, vamos associar aqui as coisas, vamos entender aqui as coisas. A pregação da palavra de Deus, existe a pregação no sentido mesmo técnico, oficial, que é feito pelo ministro do Evangelho. O ministro do Evangelho é chamado para pregar, né? Então ele prega a palavra, e é essa a função do ministro do Evangelho, todos os domingos pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho de Cristo, anunciar a salvação que há em Cristo Jesus. Todavia, meus irmãos, cada cristão individual, não somente o pregador, mas cada cristão individual é chamado para espalhar as boas notícias. Então, nas conversas, e como eu falei, nos vários meios, ele vai espalhando a notícia do Evangelho. Então, veja, lembra da parábola do semeador? O semeador saiu a semear. O que é a semente? É a palavra. A semente é o Evangelho. O pastor Paulo Anglada, ele costumava falar muito assim nas nossas aulas, ele dizia assim: irmão, na verdade, aqui a grande questão que a parábola enfatiza são os terrenos. Tem vários tipos de terreno lá na parábola. Tem aquele que tem um pedregulho, tem aquele que nasce logo, não é? Aí tem os espinhos, tem que vai tirar ali a eficácia, tem os que vão ser comidos pelas aves, a sementinha vai comer pelas aves, mas tem aquele que dá fruto. Então você tem os vários terrenos ali, tem a semente e tem os terrenos. A ênfase da parábola é o terreno, que o terreno ele é diferente. Quem prepara o terreno é o Espírito Santo, entende? Então o Espírito Santo é que o terreno são os corações. Então, na medida que o Evangelho vai sendo pregado, o Espírito Santo de Deus, ele vai agindo, tanto em quem prega, em quem leva a mensagem, porque tudo isso é obra do Espírito Santo. Mas, por que um crê e outro não crê? O que crê, irmão, é a terra boa. O que crê é aquela terra que o Espírito Santo já preparou, já mexeu, já adubou, né? O irmão Sidônio conhece muito disso, né, irmão Sidônio? Preparar a terra e tudo, né? Então, depois vocês conversam com o irmão Sidônio para ele explicar a coisa da terra. Mas a questão é, essa é a analogia, vamos dizer assim, uma comparação que Jesus está fazendo ali. O terreno ele é preparado, o terreno ele já foi preparado pelo Espírito Santo. Irmão, quando alguém crê, quando alguém ouve e crê, é porque o Espírito Santo está agindo já no coração dele. Ele está ali operando pela pregação do Evangelho, para que a pessoa ouça. Ele abre a mente, ele abre o coração, ele dá humildade para que a pessoa ouça, ele dá então o dom da fé, para que a pessoa venha crer e venha ser salva. Mas não para. Aí vem o papel dos sacramentos. E eu queria que os irmãos pensassem muito nas duas ordenanças ou os dois sacramentos, batismo e ceia. Para que existe batismo e ceia? Irmãos, o batismo e a ceia, eles são instrumentos, daqui a pouco eu não vou entrar ainda, mas na pergunta 66 vou explicar melhor. Eles são instrumentos para que essa mensagem do Evangelho, ela seja demonstrada visivelmente. Você percebe o quê? Que a ênfase dos sacramentos, tanto do batismo como da ceia, é o ver, o tocar e até o sentir, né? Você usa os sentidos. Você está ali olhando, você pode tocar no pão, você toca no pão, você sente o cheiro do vinho. O batizado, né, mergulha na água. Existem ali os sentidos, porque ali Deus condescende em demonstrar visivelmente, sensivelmente, aquilo que nós ouvimos. A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, ali está sendo demonstrado quem é Jesus. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas eu queria então dizer o seguinte agora. Esta fé, ela é um dom, e ela vem por meio da pregação, que o Espírito Santo prepara o terreno dos corações, e ela é fortalecida pelos sacramentos. Então, veja como é importante você participar da ceia do Senhor,
É importante você ser batizado, é importante você participar dos sacramentos, porque isso vai fortalecendo realmente a sua fé. Mas vou ler aqui alguns textos, meus irmãos. Já li com vocês Romanos. Convido os irmãos a lerem comigo João, capítulo 3, versículo 5. João, capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, olha aí, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, é por obra do Espírito Santo, é por obra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ver outro texto aqui, meus irmãos. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É isso que nós temos que fazer, ir batizando, ensinando, levando adiante a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Tem Romanos 10, 17, que eu já li com vocês no início, mas eu queria ler também 1 Pedro 1, 23. Vamos ler aí, por favor. 1 Pedro 1, 23. Sendo de novo, 1 Pedro 1, 23. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível. Vejam aí. Pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Irmãos, é pela palavra do Senhor. Eu queria, antes de passar para outra pergunta, fazer aqui uma ênfase. Quando Paulo diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, ele está falando principalmente da pregação, né? Ele diz aqui, como invocarão que não creram, como crerão se não ouviram, de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. A pregação é um meio que Deus usa. Portanto, eu queria exortar muito os meus irmãos. Deem valor à pregação. Deem valor ao culto público, à pregação da palavra, porque esse é o meio que Deus usa para a semeadura do Evangelho. E quando fala dos sacramentos, onde é que acontecem os sacramentos? Qual é o ambiente dos sacramentos? Sacramento é uma coisa que se faz na casa lá do irmão, junto com a família dele, é uma coisa particular? Não. Tanto a pregação como os sacramentos é no culto público. Então nós temos que dar muito valor ao dia do Senhor, à pregação, aos sacramentos, a essa reunião aqui, porque é nesse momento que Deus, que aprove ao Senhor, né, determinar que especialmente a fé seja semeada, fortalecida. Então, meu irmão, guarde isso. Vamos cada vez mais valorizar o culto e a pregação e os sacramentos. O culto em geral, mas a pregação da palavra é tão importante, e a ministração dos sacramentos. Nós passamos um tempo, isso foi muito triste para todos nós, sem poder fazer o culto público, né? Devido a necessidade da pandemia. E isso é justo, foi correto para a salvação da vida das pessoas. E devemos dar graças a Deus, porque já podemos, né, nos reunir e vamos orar para que as coisas melhorem. Mas como o culto e como a pregação ela é tão
tão importante. Vamos passar para a pergunta 66. O que são os sacramentos? Resposta: os sacramentos são sinais e selos santos e visíveis. Eles foram instituídos por Deus para que, pelo uso deles, Ele pudesse mais claramente declarar e selar a promessa do Evangelho. E essa é a promessa do Evangelho de Deus: perdoar os nossos pecados e graciosamente nos dar a vida eterna, somente por causa do sacrifício único e consumado por Cristo na cruz. Vamos explicar então o que são os sacramentos, ou as duas ordenanças, não é? O catecismo, de forma bastante bíblica, responde assim: os sacramentos são sinais e selos santos e visíveis. Para isso, eu queria ler Romanos 4,11. Nós não vamos poder ler todos os textos. Eu peço, irmãos, por favor, que vocês não deixem de ler todos os textos depois na casa de vocês. E até incentivo até antes, né? Vocês lerem a lição do domingo, antes, antecipado, lerem os textos, porque é muito importante já, até mesmo os irmãos virem. Mas quem não leu, depois leia, por favor. Vamos ver aqui Romanos 4,11. Observe o que o apóstolo Paulo ele fala. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem. Olha, o Abraão, ele recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Então, Abraão creu. Qual era, digamos assim, a cerimônia, ou podemos dizer também, o sacramento do Antigo Testamento? A circuncisão. Paulo está dizendo aqui que ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé. Então, a circuncisão era um sinal e era um selo. Por isso que o catecismo ele responde: os sacramentos são sinais e selos santos e visíveis. Sinal, não precisa explicar muito o que é um sinal de alguma coisa importante, né? E selo é uma garantia, né? Então, o que é o sacramento? O catecismo ele responde assim: eles foram instituídos por Deus para que pelo uso deles, eles pudessem mais claramente o Senhor Deus declarar e selar a promessa do Evangelho. Então, quando você está sendo batizado, ou quando você está comendo pão e bebendo vinho, batismo e a ceia do Senhor, o que está acontecendo aqui são duas coisas. Está sendo dada para você um sinal e está sendo dado para você um selo. O sinal, meus irmãos, então, diz respeito a que tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que está ocorrendo ali, é, na verdade, uma manifestação das verdades do Evangelho. Então, veja, quando eu estou ali, eu gosto de dizer que os sacramentos, eles são uma pregação visível. Você está vendo. Você ouve a pregação e você, então, participa dos sacramentos. Quer dizer, a pregação, o sacramento sem a pregação não tem sentido, né? Tem que ter a pregação, tem que ter o ensino, tem que ter a proclamação daquelas verdades. Mas os sacramentos, eles vão, então, mostrar para você visivelmente, eles em si mesmos não têm valor nenhum. A água é água, o pão é pão, o vinho é vinho. Não se transforma em nada, não se tornam especiais, continua a mesma água, mesmo pão, mesmo vinho. Mas o valor está no que significa, no que simboliza. Lembra que Jesus diz, quando ele institui a ceia, fazer isso em memória de mim. Então, o que vale é para onde está apontando para Jesus. Então, quando você se batiza, você é batizado, melhor dizendo, você está sendo mergulhado e você está sendo trazido de volta.
A água, ela é um símbolo de purificação, e ela é um símbolo também de morte. Morreu, ressuscitou. Em Cristo, Romanos 6, nós morremos e nós ressuscitamos. Esse é o significado do batismo. Agora, em Cristo, quer dizer, eu morro com Jesus e eu ressuscito com Jesus. Aquilo que Jesus fez, eu morro para o pecado, eu morro para a maldição, eu morro, ou como diria Joe Owen, né? A morte da morte na morte de Cristo. Cristo mata a morte quando ele morre. Cristo, ele me liberta da maldição, ele me liberta do pecado e da morte. Então, o batismo simboliza tudo isso. E a ceia? O pão é o corpo partido. Por exemplo, se o pastor pega o pão e ele distribui o pão partido. Isso é até interessante, como questão simbólica, que se parta o pão, né, na frente de todos, para simbolizar mesmo. Então, pão partido, o corpo partido, e distribui, é o corpo de Jesus, simbolicamente. Jesus foi partido por nossos pecados. O vinho, o sangue dele foi derramado por nossos pecados. Então, são símbolos, são sinais, são símbolos, mas são também selos. Ali Deus está dizendo para o batizado: olha, você é salvo no meu filho, você morreu para o pecado, você ressuscitou em Jesus, o meu filho. É um selo, é uma garantia. Ali também, quando nós comemos o pão e nós bebemos o vinho, Deus está dizendo para nós: olha, o corpo do meu filho foi partido por você, o sangue do meu filho foi derramado por seus pecados. Deus está garantindo, Deus está dando aquilo ali, então, como um sinal, como um selo, como um símbolo e como uma garantia da nossa salvação, meus irmãos. É uma condescendência do Senhor, é uma pregação visível, uma declaração visível, pública, de que o Senhor Deus, Ele nos salvou. É claro que isso só tem valor, isso só é real quando tem fé aonde? No coração, né? Se não tiver isso, Deus o livre, isso aí é uma afronta ao Senhor. Por isso que participar da ceia de qualquer jeito, ou mesmo o batismo, não é uma brincadeira, é algo sério, solene. Então é preciso, por isso que a igreja tem que ser muito cuidadosa para não batizar qualquer pessoa, mas para batizar realmente aqueles que manifestam a fé no Senhor Jesus. E a igreja também não pode distribuir a ceia assim, sem uma certa organização, ordem, zelo, porque são sacramentos. Não é só um mergulho, não é só comer um pouquinho de pão, beber um pouquinho de vinho. É algo, irmãos, que tem grande valor, porque aponta para Cristo. Mas o detalhe que eu quero dizer aos irmãos é que exatamente porque é um selo, porque é um sinal e é um selo, fortalece a nossa fé. A ceia é um meio de graça, o batismo é um meio de graça. O batismo é só uma vez, né? Mas é tão importante porque significa a entrada, e a ceia é a continuidade. Então eu vou sendo fortalecido na medida que eu ouço a palavra de Deus, continuo ouvindo o Evangelho, continuo ouvindo as implicações do Evangelho. Vocês percebem, irmãos, que o Evangelho é o centro, é a mensagem central, né, da qual, de onde, melhor dizendo, irradia tudo o que nós precisamos saber sobre a vida familiar, a vida no trabalho, a vida no lazer, tudo é por causa do Evangelho. O Evangelho dá significado a tudo. Como eu devo viver na minha família? Conforme o Santo Evangelho, conforme a mensagem do Evangelho. Então, você é um pai, uma mãe, um filho, um marido, uma esposa. No meu trabalho, o Evangelho vai ter implicações lá no meu trabalho, na maneira como... Por isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18, nós sermos cheios do Espírito Santo. E a partir dali ele vai dizendo, tudo deve ser feito no Senhor. E lá ele fala de família, de trabalho. Romanos capítulo 13, ele fala das autoridades, de acordo com a verdade da palavra de Deus, de que as autoridades foram instituídas por Deus, de que nós devemos amar as pessoas, de que nós devemos o amor ao próximo, porque nós recebemos esse amor. Então esse Evangelho, irmãos, quando nós falamos das questões éticas, morais,
Tudo vem dos princípios do Evangelho. E na medida que você ouve a pregação, e na medida que você participa dos sacramentos, você é fortalecido na sua fé, você é edificado nessa fé no Santo Evangelho. Eu queria ler só mais um texto aqui, Hebreus 10, 10. Hebreus 10, 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feito uma vez. Então, por causa do corpo de Jesus, sacrifício de Jesus, nós temos sido santificados, irmãos. Vamos para a pergunta 67. Então, tanto a palavra como os sacramentos têm por objetivo direcionar nossa fé para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, como o único fundamento da nossa salvação? Preste bem atenção nessa pergunta, né? Então, tanto a palavra como os sacramentos têm por objetivo direcionar nossa fé para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz como o único fundamento de nossa salvação? Resposta: exato. Pois o Espírito nos ensina no Evangelho e nos garante pelos santos sacramentos que toda a nossa salvação se baseia no único sacrifício de Cristo por nós na cruz. Então, irmãos, a pregação e os sacramentos, eles nos direcionam para a fé no sacrifício de Jesus como o único meio de nossa salvação. É assim? Sim. Por quê? Porque o Espírito Santo nos ensina no Evangelho e nos garante nos sacramentos que a nossa salvação se baseia no único sacrifício de Cristo por nós na cruz. Então, de fato, é assim que acontece. Veja, por isso que é tão importante tanto a pregação, é aquilo que eu falei há pouco, como os sacramentos. O cristão não deve se afastar da comunhão e não deve se afastar desses meios de graça, porque esses meios de graça, Deus vai nos fortalecendo, meus irmãos. Deus vai nos direcionando o tempo todo e nos fortalecendo no Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que é tão importante, né? Eu já enfatizei bastante no início, mas estou reenfatizando aqui porque a pergunta exatamente ela tem esse propósito de mostrar o valor da pregação e o valor dos sacramentos. Vamos ler os textos aqui para reforçar mais ainda. Romanos capítulo 6, versículo 3. Ou não sabeis, Romanos capítulo 6, versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Olha só, né? Como o batismo, ele aponta para a morte de Jesus. Fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Batismo não é só tomar um banho lá, não. O batismo o que é? É um símbolo poderoso que mostra assim, olha, quando você é batizado, você morre com Jesus. Outro texto, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Diz a palavra: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, o que vocês anunciam? Olha como está tão claro aqui, vou ler de novo, olha. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Anunciais a morte do Senhor até que venha. Irmãos, até Jesus voltar, a igreja vai batizando, vai pregando, ide por todo mundo, pregar o evangelho a cada criatura. Quem crê e for batizado, não é que o batismo salva, né? Salva Jesus, mas quem crê vai se batizar, né? Então quem creu, for batizado será salvo. E Jesus instituiu a ceia e ele colocou isso.
Todas as vezes que comerdes este pão, bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, o batismo aponta para onde? Para a morte de Jesus. O pão e o cálice apontam para onde? A morte de Jesus. Vocês perceberam isso? Quando você mergulha um irmão, que é no batismo, você está apontando para onde? Para a morte de Jesus. Quando você come o pão e quando você bebe o vinho, você está apontando para onde? Para a morte de Jesus. O Martin Lloyd-Jones, uma pregação dele, eu não sei qual, né? Não lembro agora, mas ele diz assim, que nos momentos mais tenebrosos da história da igreja, em que muitas vezes já não tinha mais pregação, mas o sacramento estava lá, para falar do quê? Da morte de Jesus. Era o mínimo, né? Mas estava lá. Aponta, tanto a ceia como o batismo, aponta para a cruz. E diz para todos os homens assim: olha, a vossa salvação está em Jesus, o único Salvador. Então, como é importante, irmãos, a pregação e o sacramento. E ele se completa. Na pregação se anuncia, como diz aqui, se ensina, e nos sacramentos se garante. Então, na pregação se anuncia e nos sacramentos se garante que a nossa salvação se baseia no único sacrifício de Cristo por nós na cruz. E Gálatas 3:27 também, é bom ler também. Gálatas 3:27. Por quê? Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Vou ler de novo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Bem claro, né? Veja que tudo aponta para Cristo. E a última pergunta, irmãos, que é bem direta e breve. Quantos sacramentos Cristo instituiu no Novo Testamento? Resposta: 2. O batismo e a ceia do Senhor. Vamos ver Mateus 28:19? Mateus 28:19. Diz a palavra do Senhor: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. E 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Eu já li, né? Bora ler de novo. Aqui mostra agora a instituição da ceia. 11:23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Irmãos amados, 2 sacramentos só. Sabemos que a igreja romana tem outros, mas não é só a igreja romana, não. As igrejas modernas, elas colocaram um monte de ritual que não está na Bíblia. Mas as duas únicas cerimônias que nós devemos prezar e realizar é o batismo e a ceia, só. E são suficientes.
e são muito importantes, não devemos desprezá-las. Mais do que isso, é profanar o culto ao Senhor. Mas desprezar também as cerimônias é também profanar. Então observe que no final, o que acontece? Eu queria encerrar fazendo uma síntese e uma aplicação. Vocês percebem então a importância do culto público? Não é? De onde vem a fé? A fé vem pelo ouvir. A resposta da questão, da lição é: de onde vem a fé? A fé não vem de mim. A fé é um dom do Espírito Santo. A fé é graça de Deus. Mas aonde, como é que ele opera a fé? Mediante ouvir, e ouvir do quê? Da palavra. Por isso que a pregação é tão importante. É verdade, o cristão também deve anunciar, deve proclamar o Evangelho, mas de maneira muito especial, aqui se enfatiza a pregação pública, o culto público. Na medida que nós vamos ouvindo a pregação, quem não é crente, por isso que, qual é o conselho que você deve dar a um amigo que você está evangelizando? Traga para o culto. Proclame o Evangelho a ele já, mas traga para o culto. Incentive a que ele se exponha à pregação da palavra de Deus. O Espírito Santo então vai preparar o terreno e vai fazer com que a pessoa creia na palavra, mas tem que ouvir. Onde não tem ouvir, não tem fé. Não adianta. A fé não é algo natural, a fé é um milagre que o Espírito Santo opera na medida que a pessoa vai ouvindo a palavra de Deus. E outra parte importantíssima do culto são os sacramentos. Os sacramentos, portanto, eles vão fortalecendo a nossa fé, porque eles são selos e são garantias de que aquilo que a pregação ensina é verdade. É como uma pregação visível. Então a pregação e os sacramentos se complementam. Isso tudo faz parte do culto público. Por isso que nós devemos amar essa oportunidade, irmãos, o dia do Senhor, e prezar para o fortalecimento da nossa fé do culto público. Não se afaste do culto público. Que você possa buscar cada vez mais e fortalecer cada vez mais a sua fé no culto público. É interessante nós notarmos também que o culto público, ele é... O tempo todo nós estamos aqui falando de Cristo, mostrando Cristo, domingo após domingo falando de Cristo. Então você vai lá para o mundo, no mundo você vê pecado, maldade, idolatria, falsos deuses, falsos messias, mas no culto público você vem e você canta os salmos a Deus por meio de Cristo, você ora a Deus por meio de Cristo, você ouve o Evangelho, que é o Evangelho de Cristo, você recebe o pão e o vinho, que são selos e garantias sobre o Evangelho de Cristo, e você tem comunhão com os seus irmãos em Cristo. Então, por isso que é tão importante. É assim que ele vai operando a fé e fortalecendo a nossa fé, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe na compreensão e na busca cada vez maior. Essa é a minha aplicação. Vamos dar valor ao culto público. Ore pelo seu pastor, peça orações por mim. Ore pelos seus irmãos. Ore para que cada vez mais a nossa igreja local aqui e as outras igrejas também fiéis, sejam cada vez mais fiéis e testemunhem e proclamem o Santo Evangelho de Jesus em todo culto, em Cristo. Amém. Vamos orar? Pedir que o Senhor nos abençoe. Pai Celestial, muito obrigado, que nós possamos, Senhor Deus, por sua misericórdia, por sua graça, termos a nossa fé fortalecida, através, meu Deus, do constante ouvir da palavra do Senhor. Abençoa-nos assim, Senhor. Pai Santo e Justo, que aqui nessa congregação, nesta manhã, nós acreditamos que todos aqui são crentes já, mas se houver alguém que ainda não creu, que o Senhor possa dar esse dom da fé, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia. E quanto aos que
aos nós, os crentes, que nós possamos ter a nossa fé fortalecida cada vez mais, Senhor, na medida em que nós vamos nos expondo à pregação, ao ensino da palavra e aos sacramentos, santos sacramentos, ó Deus, e que nós possamos levar esta palavra às outras pessoas, em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém e amém. Irmãos, para encerrar, não vamos nos esquecer do que o mundo precisa? Do Evangelho. Então vamos nós ser instrumentos desse Evangelho em oração.